Evangelho, domingo, solenidade da Santíssima Trindade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Solenidade da Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, no domingo seguinte ao domingo de Pentecostes, a Igreja celebra a solenidade da Santíssima Trindade. Para começarmos a falar da Santíssima Trindade, que vai ocupar hoje uma parte central da nossa meditação, aliás, todas as nossas meditações sempre se ocupam da Santíssima Trindade, porque é impossível pregar e transmitir a fé da Igreja sem que essa fé seja anunciada como uma fé trinitária. Então, toda vez que a Igreja reza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toda vez que a Igreja anuncia o Evangelho, como hoje ouvimos no próprio mandamento de Jesus aos discípulos, anuncia o Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todas as vezes que a Igreja batize, todos nós batizados, somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A fé da Igreja é uma fé trinitária. E nós, todas as vezes que meditamos juntos a palavra de Deus, estamos embebidos dessa verdade. Começando a nossa meditação de hoje, eu queria dividir com vocês uma parte do hino do ofício de laudes que nos fala a respeito da Santíssima Trindade. Ouçam que bonito, meus irmãos. Ó Trindade, que brilhais no intenso fulgor, glória a vós, que o profundo dos seres possuís e habitais pelo amor. Ó Deus Pai, Criador do Universo, sois a força que a todos dá vida. Aos que dela fizestes consortes, dai a fé que sustenta na lida. Esplendor e espelho da luz, sois, ó Filho, que irmãos nos chamais. Dai-nos ser ramos verdes e vivos da fecunda videira do Pai. Piedade e amor, fogo ardente, branda luz, poderoso clarão. Renovai nossa mente, ó Espírito Santo, e aquecei o fiel coração. Ó Trindade feliz, doce hóspede da alma, atendei nossa humilde oração. Atraí-nos a vós, saciai-nos com a glória da vossa visão. Com esse hino, a Igreja, no ofício de laudes, é chamado nesse dia solene a honrar o Senhor. E para mergulharmos ainda mais no mistério da Santíssima Trindade, para aumentarmos não só a experiência do nosso coração no amor trinitário, mas também para alargarmos a nossa consciência no tocar a profundidade desse mistério que Deus vai nos dando ao longo da vida a graça de conhecer e penetrarmos mais ardentemente, segundo os passos que fazemos na caminhada da fé. Tomemos como ajuda Santo Irineu, que hoje nos apresenta em um de seus textos a Santíssima Trindade, ajudando os fiéis a compreender contra as heresias aquilo que é a fé verdadeira da Igreja. Então estamos aqui no segundo século, entre o
130 e o 208, ouvindo esse texto de Santo Irineu, bispo e mártir. Vamos ouvir. Eis a regra da nossa fé, eis o fundamento do nosso edifício. Eis aquilo que dá firmeza ao nosso comportamento como cristãos. Em primeiro lugar, Deus Pai, criado, ilimitado, invisível, Deus Uno, Criador do Universo. Este é o primeiro artigo da nossa fé. Ele vai nos falar sobre os artigos, do nosso credo. O segundo artigo, o Verbo de Deus, Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Senhor, que foi revelado aos profetas segundo o gênero das suas profecias e segundo os desígnios do Pai, por meio de quem todas as coisas foram feitas. Na plenitude dos tempos, para recapitular todas as coisas, dignou-se encarnar, aparecendo entre os homens, visível, palpável, para destruir a morte, fazer surgir a vida e operar a reconciliação entre Deus e o homem. O terceiro artigo da nossa fé é o Espírito Santo, por quem os profetas profetizaram, os nossos pais conheceram as coisas de Deus e os justos foram conduzidos para a vida da justiça. No final dos tempos, ele foi enviado aos homens de uma maneira nova, a fim de os renovar em toda a face da terra para a glória de Deus. Belíssimo, meus irmãos? E ele continua agora, após apresentar as três pessoas da Santíssima Trindade. É por isso que o batismo do nosso novo nascimento é colocado sob o signo destes três grandes artigos. Deus Pai concede-nos, com vista ao nosso novo nascimento em seu Filho, pelo poder do Espírito Santo. Então, Deus Pai nos concede o batismo, com vista do nosso novo nascimento em seu Filho, pelo Espírito Santo. Porque aqueles que trazem em si o Espírito Santo são conduzidos ao Verbo, que é Cristo, que é o Filho unigênito de Deus. O Filho conduze-los ao Pai, e o Pai concede-lhes a imortalidade. Sem o Espírito, é impossível ver o Verbo de Deus, e sem o Filho, ninguém pode aproximar-se do Pai. Porque o conhecimento do Pai é o Filho, como bem ouvimos no Evangelho de São João. O conhecimento do Filho faz-se pelo Espírito Santo, como nos disse o mesmo evangelista. E o Filho concede o Espírito segundo a complacência do Pai. Percebem, meus irmãos, nessas palavras de Santo Irineu, vou repetir agora, ela recolhe todo aquele caminho que nós percorremos entre o capítulo 15 e o capítulo 17 do Evangelho de São João. Percebem isso? E ao mesmo tempo, toda essa dinâmica entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma dinâmica marcada pelo diálogo, pela comunhão e pelo amor. O diálogo entre o Pai, o Filho e o Espírito, onde um se entrega pelo outro e um dá a conhecer o outro. O Pai, o Espírito que conduz ao Filho, o Filho que nos conduz ao Pai, o Pai que envia o Espírito Santo. Então, continuamente se move um diálogo onde um tem a dizer, tem a apresentar o outro. Um diálogo humilde, onde ao centro do falar está aquilo que se ouviu e o conteúdo do falar é sobre um outro. Ter um coração que é o reservatório, o lugar onde se recolhe a voz de um outro, e ter um coração que fala
quando fala, fala apaixonadamente e nos leva a amar um outro. Que maravilha, né? Assim também deveria ser o nosso coração de discípulo, como vamos já ver um pouco mais na nossa meditação. Um coração que está pleno da voz de Deus e que, quando fala, leva o outro ao conhecimento e ao amor de Deus. O coração do discípulo, ele tem as palavras do seu mestre, e o seu falar é dar ao outro a possibilidade de conhecer esse mestre que ele tanto ama. Eu não tenho outro a lhe oferecer, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu lhe ofereço. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. Lembram as palavras de Pedro diante do paralítico? Uma grande verdade. Assim é o coração do discípulo. Assim age a Santíssima Trindade em cada um de nós. Vamos ouvir de novo Santo Irineu. Sem o Espírito Santo é impossível ver o Verbo de Deus. E sem o Filho, ninguém pode aproximar-se do Pai. Porque o conhecimento do Pai é o Filho. O conhecimento do Filho faz-se pelo Espírito Santo. E o Filho concede o Espírito Santo segundo a complacência do coração do Pai. Belíssimo. E se agora damos ouvidos a Santo Irineu, a Santo Atanásio, que nos fala a respeito da Santíssima Trindade, completamos um pouco mais a compreensão desse profundo mistério. Ora, a nossa fé é esta, escreve Santo Atanásio também, no combate contra as heresias. Ora, a nossa fé é esta. Cremos na Trindade Santa e Perfeita, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nela não há mistura alguma de elemento estranho, não se compõe de Criador e criatura, mas toda ela é potência e força operativa. Uma só é a sua natureza, uma só é a sua eficiência e ação. O Pai cria todas as coisas por meio do Verbo, que é Cristo, no Espírito Santo. E desse modo se afirma a unidade da Santíssima Trindade. Por isso, proclama-se na Igreja um só Deus, que reina sobre tudo, age em tudo e permanece em todas as coisas, como escreve São Paulo na Carta aos Efésios. Reina sobre tudo, como Pai, princípio e origem, age em tudo, isto é, por meio do Verbo divino, e permanece em todas as coisas no Espírito Santo. Os dons que o Espírito Santo distribui a cada um vêm do Pai, por meio do Verbo divino. De fato, tudo o que é do Pai, como bem ouvimos, é do Filho. Por conseguinte, as graças concedidas pelo Filho no Espírito Santo são dons do Pai. Igualmente, quando o Espírito Santo está em nós, e está em nós o Verbo divino, de quem recebemos o Espírito Santo, e com o Verbo divino está também o Pai. Pois todo aquele que guardar a sua palavra, eis que o Pai e ele virão para fazer nele a sua morada. Assim se cumpre o que diz a Escritura: eu e o Pai viremos a ele e nele faremos a nossa morada. Pois onde está a luz, aí também está o esplendor da luz. E onde está o esplendor da luz, aí também está a sua graça eficiente e esplendorosa. São Paulo nos ensina tudo isso na segunda carta aos Coríntios, com as seguintes palavras: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Vocês se lembraram? Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. A saudação, permitam esse parêntese, que a gente faz no início da Santa Missa, todas as saudações, elas são retiradas dos textos bíblicos. E uma delas é essa, da segunda carta de São Paulo aos Coríntios.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Com efeito, toda a graça que nos é dada em nome da Santíssima Trindade vem do Pai, pelo Filho, no Espírito Santo. Assim como toda a graça nos vem do Pai por meio do Filho, assim também não podemos receber nenhuma graça senão no Espírito Santo. Realmente, participantes do Espírito Santo, possuímos o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do mesmo Espírito, como bem dizemos ao início das Santas Missas. Fantástico, fantástico. Com que clareza Santo Atanásio, já ali no século IV, nos fala a respeito da ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo e nos ajuda a compreender como, onde está o Pai, está o Filho. Quando age o Filho, age o Espírito. Onde age o Espírito e os dons concedidos pelo Espírito Santo são dons que procedem do Pai e do Filho. Fantástico. As palavras solenes do encerramento do Evangelho de Mateus que hoje ouvimos, meus irmãos, definem para nós a Igreja e a sua missão. A Jesus, como bem sabemos, foi dada todas as coisas e todo o poder sobre o céu e sobre a terra, como ele mesmo disse. E ele mesmo confiou à sua Igreja a missão de partir sob o poder do seu nome. A Igreja, ela é enviada em nome de Cristo, o que significa que ela traz sobre si o poder do próprio Senhor. Um poder pleno e universal. Um envio a todos os povos, para que seja realizado um anúncio a todos os homens, a fim de que a conversão seja possível para aqueles que receberem o anúncio do seu nome comunicado pela Santa Igreja. Um novo povo de Deus formado a partir de todos os povos, através da mesma profissão de fé cujos artigos ouvimos hoje Santo Irineu apresentar-nos. O escopo da missão da Igreja, como bem ouvimos no Evangelho, é fazer discípulos. Mas fazer discípulos sendo discípulo. E essa é uma marca substancial que nós recuperamos do ensinamento de Santo Atanásio que acabamos de ouvir. Fazer discípulos sendo discípulos, ou seja, um discípulo que ensina somente aquilo que foi ordenado pelo Senhor, que não ensina suas próprias ideias, mas aquilo que o Mestre lhe ensinou. A Igreja ensina o que de Cristo recebeu. Ensina aquilo que o próprio Senhor lhe entregou. Como é importante usarmos esse balizamento para o nosso exercício pastoral e para o serviço catequético no cuidado da obra de Deus. Ensinar em comunhão com a Igreja aquilo que o próprio Senhor nos ensinou e não as nossas próprias ideias. O ensinamento, em outras palavras, na máxima fidelidade às palavras do Senhor. Esse ensinamento nasce, e só pode nascer, de uma escuta atenta à palavra, como dizia Santo Irineu ainda há pouco. É preciso que no coração se recolha tudo aquilo que o Verbo de Deus disse. Como? Sem ser um ouvinte, sem ser um atento escutador, um atento ouvinte da palavra do Senhor, eu posso ensinar com máxima fidelidade a palavra desse Senhor. O padre dizia ainda há pouco, a respeito do coração que se enche daquilo, o Filho de Deus ensina, o nosso Senhor nos transmite tudo aquilo que ouviu do Pai. Então o coração do Filho tem tudo aquilo que o Pai lhe disse e não tem outra coisa a não ser aquilo que o Pai lhe disse. E ao falar-nos, nos apaixona, nos dá a conhecer o Pai. Quem me viu, viu o Pai. Quem o viu, quem recebeu o Senhor, recebeu o Pai. Então assim nós somos chamados a cumprir o nosso discipulado.
a exemplo do Senhor, mas vivendo a beleza dessa experiência na qual a Trindade Santa nos introduz, de um amor que nos leva à escuta e ao diálogo pela comunhão. Esse Senhor e Mestre ressuscitado, como vimos no texto, porque talvez alguém possa dizer, poxa, padre, mas isso parece ser tão difícil. E aí vêm as palavras que o Senhor nos disse hoje. Esse Senhor e Mestre ressuscitado permanece com seus discípulos. Eu estarei convosco até o fim dos tempos. Ele não se separa, mas se mantém conosco cumprindo a promessa feita. Como disse Santo Atanásio, recordando as palavras do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 23, eu e o Pai viremos a Ele e nele faremos a nossa morada. Ele escolhe permanecer conosco. E se recordarmos bem, como nos disse bem no início Santo Atanásio e também Santo Irineu, todo discípulo do Senhor será batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós fomos batizados em nome da Trindade. Então, não há o discípulo do Senhor que não seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo discípulo é assim formado. E sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, está sob a autoridade, a potência e inserido na comunhão da Trindade Santíssima. O batismo nos introduziu nesse diálogo de amor que ouvimos no Evangelho entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O batismo nos leva a vivermos no amor, no diálogo e na comunhão. E como cristãos no mundo, ao anunciarmos o nome do Senhor, nós anunciamos a Santíssima Trindade e chamamos todos os homens e mulheres a viverem no diálogo, no amor e na comunhão, como o Pai e o Filho e o Espírito Santo vivem em diálogo de amor e de comunhão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a Virgem Santíssima, Mãe da Igreja, nos conduza nesse caminho de evangelização e nos proteja e nos livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.